pouco mais, a gente precisa crescer um pouco nessa condição de ter jogadores com mais recurso e esses dois, eles entram nessa sistemática. É um trabalho muito bem feito que a direção já vinha fazendo em relação à observação de novos jogadores, né, a prospecção, isso já tinha uma relação de alguns jogadores engatilhados. A minha função foi apenas aprovar ou não, e esses dois jogadores creio que tendem a contribuir. O Rodrigo com muito mais força, não é um jogador tão rápido, mas é um jogador de muita força física e que tem muita qualidade no passe. O Tony com menos força física, mas é um jogador mais leve e traz muita dinâmica para o meio campo e é um jogador que também chega à frente. Então, cada um na sua eles vão somar ainda mais com o grupo que já temos. Agora, Dado, com relação a esse primeiro tempo da tua equipe, tem uma jogada de linha de fundo, o Ratinho lançava para o Zé Carlos. Só que os zagueiros já percebiam isso e o goleiro terminava segurando. Segundo tempo, esquece o Zé, vai tu, Ratinho, deu certo? Qual o sentido disso? Bom, nós exageramos realmente, nós exageramos nos cruzamentos e desses cruzamentos eu alertei o Ratinho que o Danilo vinha chegando por trás numa condição de finalizar. Óbvio que a gente com o Zé Carlos em campo, a gente tem que procurar o Zé. O Zé sabe colocar a bola para dentro, né? É um jogador especialista. E talvez até por conta dessa condição a gente tentava fazer com que a bola chegasse a ele, só que ele realmente estava muito bem marcado. A defesa adversária marcou muito bem, sabe da presença de área, sabe da qualidade que ele tem para colocar para dentro. E o outro artifício seria a bola rolada para trás, que acabou que não fizemos isso. E o Ratinho no segundo tempo acertou uma de primeira que foi melhor do que tudo, tá? Foi melhor que o cruzamento e foi melhor do que a bola para trás. Muito bem. Dúvida, na sua chegada, a conversa com a direção do Clube de Regatas Brasil, qual foi o planejamento que a direção passou para você do CRB nessa Série B? É um planejamento da permanência, é um planejamento para o acesso? E outra situação também, antes de você chegar, a diretoria via a necessidade de contratar 4 jogadores. Foram contratados o meia Tony e o volante Rodrigo Souza. Ainda vê a necessidade de um zagueiro e também de um segundo atacante. Essa é a sua necessidade também? Bom, respondendo a primeira pergunta, nós não vamos, nesse momento, criar nenhum tipo de expectativa. Eu cheguei com o time na vice-lanterna do campeonato. Como é que a gente vai pensar em alguma coisa numa competição com a equipe nessa condição? Então, nós trabalhamos jogo a jogo, né? Eu falei em uma outra oportunidade que nós precisamos passar o primeiro turno. Vamos fazer o máximo de pontos possível. Na virada do turno, nós vamos saber onde nós estamos posicionados para daí sim saber o que nós vamos almejar na competição. Não posso, por conta de 2 vitórias, na empolgação aqui, chegar a dizer, não, agora nós vamos para cima e vamos brigar para subir, porque nós temos muito a melhorar, nós precisamos evoluir muito ainda. Saímos dessa zona incômoda porque é muito ruim ficar nessa zona do rebaixamento. Muitas equipes entram e não conseguem sair mais. Já saímos muito rápido. Então, isso é importante. Porém, vamos esperar a sequência de jogos. Teremos resultados ruins, teremos problemas a ser administrados, teremos dificuldades. E depois dessas dificuldades vencidas, aí sim é que a gente vai saber se a nossa equipe vai estar pronta para subir. E com relação às necessidades, eu também estou chegando, né? Estou há 5 dias praticamente no clube e conversando diariamente com a direção. Essa condição eu passo para eles. A direção ela vem falando sobre reforços. Eu valorizo muito o nosso grupo, eu tenho a intenção de conversar com a direção. Eu vejo também a necessidade, porque o nosso grupo é um grupo enxuto. Nós temos espaço para trazer alguns reforços. Então, assim, não é nada fora do comum. Mas também não vou falar em posições, não vou falar em características, porque cria expectativa, aí começa a especulação, começa a falar de nomes, então até valorização desnecessária de alguns atletas que a direção talvez até já esteja conversando. Então vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos e, óbvio, no momento certo a direção vai anunciar caso os jogadores sejam contratados.